Você conhece aquela passagem bíblica que diz que até os demônios creem em Deus e tremem? Pois é, essa é uma característica que a gente vai ver na igreja de Laodiceia. Os 3 últimos selos, as 3 últimas igrejas. Vem comigo! Em Tiago, capítulo 2, e no verso 19, nós lemos: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. No estudo de hoje nós vamos pegar os 3 últimos selos, juntando aí com as 3 últimas igrejas, o seu período histórico, as informações importantes que nós temos, e nós vamos perceber que Laodiceia vai trazer um novo tipo de cristão. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos começar pelo 5º selo. No último vídeo, nós pegamos aí as 4 primeiras igrejas com os 4 selos, os 4 cavaleiros, e agora nós vamos começar a trabalhar com o 5º, o 6º e o 7º selo. O 5º selo, ele tem a ver com a igreja de Sardes. Então vamos abrir a Bíblia, aqui em Apocalipse, no capítulo 6, e aí João, ele vai ver uma curiosidade. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Curioso, até então ele estava vendo que o cordeiro abria os selos e surgiam cavaleiros. Agora o cordeiro abriu o 5º selo e ele vê um altar. Parece que esse 5º selo ele abre um espaço dentro do santuário. Por que dentro do santuário? Alguns teólogos eles dizem que essas almas debaixo do altar estão debaixo do altar de sacrifício e alguns dizem que estão debaixo do altar de incenso. Eu prefiro acreditar que eles estão debaixo do altar de incenso por causa do verso 10. No verso 10 diz o seguinte: Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E é justamente no altar de incenso que você tem a função de intercessão, de ouvir o clamor. Além disso, o altar de sacrifício, ele sacrificava para Deus. E essas pessoas que morreram eram testemunhas e mártires. Elas morreram em nome de Deus, mas elas foram sacrificadas para o orgulho e a vaidade do homem. Nesse selo existe uma tristeza muito grande. Parece que esse clamor das pessoas que estão debaixo do altar não é ouvido por Deus. Parece que nós estamos nos aproximando de Deus no momento mais difícil da nossa vida e existe um silêncio. Você já passou por um momento assim? Seja de doença, casamento, filhos, talvez uma grande amizade, e você abre seu coração a Deus e diz: Senhor, eu só preciso de um abraço. Senhor, eu só preciso que aquela pessoa sorria para mim. Senhor, eu queria que meu filho se voltasse agora para os meus braços. E você faz aquele clamor, aquele coração rachado. C.S. Lewis, aquele famoso professor de religião, ele foi professor na Cambridge, um poeta, um filósofo, um teólogo. Ele, infelizmente, ficou viúvo, a esposa dele morreu de câncer. E ele clamava: Senhor, quando o meu coração está feliz, parece que eu ouço os pássaros, o vento, as folhas das árvores. Mas agora estou triste, minha esposa se foi. Senhor, fala comigo. E ele dá a impressão que Deus ele não fala com ele. Parece que as portas estão fechadas. É um clamor difícil. No 5º selo, eles são ouvidos. No verso 11 nós lemos: Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que ainda também deveriam morrer. Apesar dessa fala não ser muito feliz, Deus respondeu a eles.
eles ouviram a resposta de Deus. E não apenas ouviram a resposta de Deus, como já receberam uma roupa que simboliza a vitória, vestiduras brancas. O quinto selo representa a igreja de Sardes. Sardes, ele contempla um período de 1517 até 1798. A gente sabe que 1517 é uma data importante porque Lutero, no dia 31 de outubro, ele foi lá na igreja do castelo de Wittenberg e fixou as 95 teses da justificação pela fé. Havia um movimento da igreja onde as pessoas vendiam indulgência, né? A igreja vendia indulgência para as pessoas receberem o perdão. E aí então Lutero vai e esse movimento se estende até 1798 com a queda do Papa. Bom, a gente já viu que João ele vê as almas dos santos debaixo do altar, o sangue dos mártires clamam a Deus, assim como Deus virou para Caim e falou, né, Caim, o sangue do teu irmão está clamando a mim. E nesse período, é o período famoso da Contra-Reforma. Esse é um período muito importante e eu queria enfatizar algumas informações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Em 1545 até 1563, foram 18 anos aí de um concílio, o famoso Concílio de Trento. Nesse concílio, passaram mais de 6 papas. A tradição foi colocada acima das escrituras. A Igreja Católica fez uma tentativa para evitar o avanço do protestantismo e a perda da sua autoridade, porque já estava sendo abalada. Foi nesse momento em que as brigas entre católicos e ex-católicos, os famosos reformadores ou protestantes, ficaram tão intensas que a Europa se viu diante da famosa Guerra dos 30 Anos. Ela terminou em 1648 e praticamente dilacerou metade da população. Durante esse período da Igreja de Sardes, esse período da Contra-Reforma, surge também a famosa Companhia de Jesus, os jesuítas. Inácio de Loyola, lá na Espanha, ele cria então esse grupo, esse movimento. Os jesuítas também fazem parte aí, logo da história inicial, né, do descobrimento do Brasil, um grupo que apoia a Igreja Católica e ela também trabalha para abafar, ela trabalha contra os protestantes, os reformadores. Uma coisa importante é que nesse período da Contra-Reforma, da Igreja de Sardes, a Igreja Católica adota o tomismo. O tomismo vem de São Tomás de Aquino e esse tomismo é o pensamento oficial da Igreja. Então, no Concílio de Trento, eles colocam o tomismo como esse pensamento oficial. Em essência, é como se a metafísica estivesse a serviço da teologia. Em outras palavras, o racionalismo abalou a noção da realidade. Esse ponto é importante porque algumas pessoas perguntam o que é abalar a noção cristã da realidade. Vamos ver aqui mais algumas informações. São Tomás de Aquino acreditava que a alma humana é subsistente, imortal e única, e por isso o homem tende a ser naturalmente inclinado a Deus. A ética tomista é precisamente concentrada neste movimento que é considerado natural e racional do ser para Deus. No caso aqui é ser humano, né? Do ser para Deus, culminando na visão ou contemplação imediata do Criador. Muito bem, informação básica para a gente ter uma noção. E aí você deve estar pensando, poxa, eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu vou rebater esse tomismo aqui, presta atenção. Ao contrário de São Tomás de Aquino, a Bíblia deixa bem claro que o homem tende a ser naturalmente distante de Deus. Veja algumas passagens bíblicas famosas, né? Buscar-me-eis e me achareis, eis que estou à porta e bato. Tudo isso mostra que o homem, ao contrário de São Tomás de Aquino, ele não se aproxima de Deus, ele se afasta de Deus. E Deus vai atrás do homem,
Deus vai em busca do homem. Começou com Adão, depois Caim, depois Deus foi atrás de Abraão, Deus foi atrás de Noé, Deus foi atrás de um monte de gente, Deus vai atrás da gente. O verso mais famoso da Bíblia diz que Deus foi atrás da gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, ou seja, enviou numa missão de ir atrás da gente. Beleza. Além disso, a alma de Aquino é um ensinamento grego que tem a natureza individual, porque os gregos adoram dividir, né? Então, a alma é isso, o corpo é aquilo. Esse é um pensamento de Aristóteles, né? São Tomás de Aquino era muito fã e baseado, né, nos pensamentos de Aristóteles, ao contrário da igreja, que é muito baseada nos ensinamentos de Platão. A Igreja Católica é uma igreja muito racional, mas baseada nos ensinamentos de Platão. E a Bíblia, ela não diz que a alma tem uma natureza individual. A Bíblia diz que a alma, ela tem uma natureza conjunta. A alma é um resultado de fôlego de vida, mas matéria, o corpo. Por isso que quando o homem morre, ele volta ao barro e o fôlego volta a Deus, deixando de ser alma. Além disso, a Igreja Católica também oficializou a versão bíblica da Vulgata Latina como sendo a Bíblia original. A nossa Bíblia em português, ela também tem fortes influências da Vulgata, porque João Ferreira de Almeida, além de traduzir do hebraico para o português, ele também consulta o latim. Lembre-se que a Vulgata Latina é a versão em latim, né, dos textos em hebraico e grego. Além disso, a Igreja Católica também condena os livros apócrifos e deuterocanônicos, mas ela insere livros apócrifos na sua Bíblia católica, né? Além disso, a Igreja também cria uma lista com livros proibidos de serem lidos, o famoso Index Librorum Prohibitorum. E ela cria pela segunda vez a Inquisição. Então, lá no primeiro selo, no segundo selo, melhor dizendo, a gente sabe que a Igreja cria a Inquisição com o tempo vai se esvaindo, diminuindo, e agora cria de novo a Inquisição. Todas essas decisões, elas lutam contra os protestantes, contra os reformadores. Ao analisarmos o quinto selo, percebemos que o quinto selo ele trata de um período muito difícil da Igreja, porque a Igreja Católica foi abalada por Martinho Lutero e ela perde muita autoridade a ponto de pessoas comuns colocarem mãos em armas, enxadas, foices e ir para a guerra. Surge então a famosa Guerra dos 30 anos, mostrando que a autoridade da Igreja Católica já não era a mesma. Então, agora vem aquela luta, né? Muitas pessoas morrem e as almas desses mártires é vista pelo apóstolo João, né? Por João. E aí então ele diz, olha, eu estou vendo, parece que Deus está calado aqui, né? E aí vem o sexto selo. O sexto selo, ele introduz um preparo muito bonito para o sétimo selo. Vamos ler Apocalipse capítulo 6 e o verso 12 que diz: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair dos seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Incrível, né? Aqui parece que a natureza está tendo uma convulsão, né? O céu se enrola, o sol, a lua, as estrelas, os elementos celestes parece que ficam sem a sua função. Bom, o sexto selo, ele compreende 1798 até 1844. 1798 marca a queda do Papa, quando o general Berthier captura-o e leva-o à França. E nesse período de 1798, o início então ali, o 18º e o 19º século, já mais próximos aqui da nossa história, nós temos informações mais próximas e mais vívidas de um período muito bonito chamado reavivamento espiritual. A partir de John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, e George Whitefield,
esses 3 homens mexeram com os ingleses, influenciando os americanos, a Europa, e aí surge então um movimento, um reavivamento. Charles Wesley começa então a compor hinos, compor músicas. Hark the herald angels sing, glory. Já começam a cantar nas igrejas protestantes, e aí então esse movimento começa a dar forma ao que John Wesley futuramente cria a Igreja Metodista, e depois George Whitefield cria a Igreja Batista. Além disso, a França, que também tinha passado pela Revolução Francesa, ela sofreu demais, porque no campo espiritual a Revolução Francesa ela neutraliza Deus. Ela escolhe o ateísmo, ela sai do 8 para 80, né? Era tão religioso que agora ficou ateu. Aí, na França, existem também cristãos piedosos e eles lutam para que o ateísmo não traga um turbilhão espiral, né, à França. Vale lembrar que naquela época o ateísmo ele não tem um caráter pacífico, é um caráter de combate, de luta. Existe até uma campanha para que comerciantes não vendam seus produtos para pessoas que se declaram cristãs. É meio que uma vergonha e quase que um proibitivo. Só que nesse período do sexto selo surgem algumas curiosidades. Por exemplo, você sabia que a escola dominical surge aí? E ela surge para atender o público infantil. É isso mesmo. A escola dominical ela foi criada para trazer as crianças para mais próximo da igreja, coisa que era só de adulto. E aí a escola dominical vem com adultos e professores mais receptivos, mais simpáticos, falando uma linguagem um pouco mais juvenil ou infantil, e aí as crianças começam a vir e gostar da igreja. Além disso, esses movimentos protestantes também criaram orfanatos. Dizem que um orfanato famoso em 1842 foi feito na Inglaterra e chegou a ter 2.000 crianças. É muita coisa, né? Muito bem. Além disso, as escolas paroquiais, aquelas escolas de quintal de igreja, elas surgem nesse período. Algumas igrejas têm cemitério atrás delas, né, onde os fiéis eram enterrados ali atrás da igreja. Então a escola ela é construída do lado da igreja. Então é o que é chamado de escola paroquial. Nesse período também surgem as famosas sociedades bíblicas, né? Surge então primeiramente lá na Inglaterra e aí com o tempo vai avançando e sendo criados em outros países. No Brasil, a Sociedade Bíblica ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. Além disso, é um período onde você começa a ter a libertação dos escravos. No caso do Brasil, a libertação dos escravos ele passa o período da Igreja de Filadélfia, mas já nos Estados Unidos você já tem a libertação dos escravos, e isso é importante porque muitos negros agora passam a entrar na igreja e ser cristãos. É óbvio que ainda existe uma distância social e alguns negros eles não se sentem bem ao se misturar com os brancos, então eles começam a ter igrejas exclusivas para eles. Mas, de qualquer forma, o cristianismo agora está abraçando ex-escravos, está abraçando pessoas livres que conseguiram ter agora uma independência mais autônoma. E a Igreja de Filadélfia, ela marca o fim dos 1260 dias lá de Daniel. Porque 1844 está concluindo então um período e vai abrir o próximo. Nós entendemos que é o período onde Cristo ele passa ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, para continuar a sua intercessão, seu ministério. Uma curiosidade do sexto selo está nos versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se?
Essa parte me chamou a atenção porque logo em seguida nós vamos ver os 144 mil, pessoas que foram escolhidas, pessoas que são representantes de Deus. E esse grupo não quer ser salvo, esse grupo quer morrer. Esse grupo pediu para que as rochas caíssem sobre eles. Não é curioso? Eles percebem que Deus é vitorioso, eles percebem que Deus não é possível vencê-lo. Então, parece que a natureza começa a se convulsionar, que é essa abertura do sexto selo, um reavivamento espiritual surge, parece que o mal está sendo sufocado, a tal ponto deles falarem, é melhor morrer. Mas olha que coisa, a morte não atende o desejo deles. Agora nós vamos ver a igreja de Laodiceia, o sétimo selo. Vamos lá para o capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Algumas pessoas dizem que essa é uma linguagem hiperbólica, porque dá a impressão assim, foi meia hora, foi um período de tempo. Se a discussão entrar, a gente pode dizer que esse período aí tem a ver com aquele período que um dia equivale a um ano profético. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que Ellen White ela faz um comentário. Esse silêncio que existe no céu é a ausência de Jesus e seus anjos, porque agora eles estão vindo buscar. Você percebe? Eu abri o sermão dizendo que Deus ele sempre vai buscar o homem. E aqui eu estou terminando dizendo que Jesus está vindo buscar o homem. Bem, esse período é conhecido como a Igreja de Laodiceia, que vai de 1844 até o fim, é o sétimo selo. A Igreja de Laodiceia, infelizmente, tem uma característica horrível. Deus, ele se enoja. Deus, ele tem ânsia. Ele diz que Laodiceia é tão morna que ele tem vontade de vomitar. Imagina, que coisa! Parece que nós, os queridos de Deus, a coisa mais importante para Deus, parece que nós agora somos uma verdadeira dor de barriga. Fazemos com que Deus ele tenha ânsia, ele passe tão mal que ele quer até vomitar a gente. Nossa, eu me sinto muito mal quando eu vejo isso. E pior, a igreja de Laodiceia, ela demonstra exatamente o tipo de cristão que nós temos hoje. Eu diria até que não é só cristão, eu diria que é islâmico, é judeu, é budista, porque hoje o mundo ele está um pouquinho diferente, né? Eu vejo que hoje os cristãos, eles se dizem cristãos, mas não leem mais a Bíblia. As pessoas que se dizem cristãos não estão mais indo à igreja. Isso antes da quarentena, hein? Imagina agora na quarentena. As pessoas chegam a dizer, não, eu só vou voltar para a igreja quando tiver vacina, quando acabar a pandemia. E a gente começa a perceber que essa vacina ainda não será definitiva. Parece que você vai ter que tomar uma dose, depois de 6 meses vai vir mais outra. E aí? Esse discurso ainda não acabou. Como é que as pessoas tomam decisões de não ir à igreja? Mas tá lá. Eles dizem que são cristãos, mas não vão mais à igreja. Dizem que são cristãos, mas gastam 6 vezes mais com seus cachorros, gatinhos e animais de estimação do que ajudar missionários e influenciar outras pessoas. Se dizem cristãos, mas fumam e bebem escondidos. Se dizem cristãos, mas têm vícios. Têm vícios como jogo, game ou apostas. Se dizem cristãos, mas são antissemitas, islamofóbicos, eles são excludentes. No fim das contas, o cristão de Laodiceia é um cristão sem identidade. Por isso que Tiago 2,19 diz que os demônios creem e tremem. Mas o cristão de Laodiceia, ele só crê, ele não treme. Isso é muito ruim. Sabe, irmãos, eu quero fazer parte do time que não apenas acredita em Deus, mas teme a Deus. Eu tenho um enorme respeito e eu sei que Deus ele vai cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que só falta a sua volta. Só que a gente tem que se lembrar que quando
Jesus voltar, o juízo vai acontecer. E isso deveria ser um motivo de reflexão para cada um de nós. Eu gostaria que você pensasse bastante. Não basta apenas crer, mas também devemos tremer. Ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina a acreditar, mas também acreditar nas Suas palavras. Existem momentos ruins, aquelas pessoas que não querem estar contigo, elas definitivamente não estarão. E eu quero fazer parte do grupo que estará contigo. Esteja com cada um de nós, com os nossos familiares. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, foi um prazer estar contigo. Dê o seu like aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.